Dados do Fórum Nacional de Segurança Pública apontam que, durante a pandemia, uma em cada 4 mulheres foram vítimas de violência doméstica aqui no país. Uma realidade para mais de 17 milhões de brasileiras. Aqui na Lesp, violência contra a mulher é tema de uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga ações e omissões no combate a esse tipo de crime. E sobre esse assunto, eu converso agora com a Dalila Figueiredo. Ela é presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e também da Juventude. Oi, Dalila, bem-vinda aqui ao Alesp Notícias. Tudo bem com a senhora? Bom dia a todas e a todos. É uma oportunidade incrível poder participar de um debate tão importante, rico e necessário, até pelos dados que o Fórum de Segurança Pública trouxe, e é assustador o número de casos de violência contra a mulher, e é necessário que os deputados e deputadas possam discutir e debater com as instituições governamentais e não governamentais políticas públicas necessárias para esse enfrentamento. Né? Então, eu estou aqui à disposição de vocês, agradecendo muito essa oportunidade em nome de toda a equipe da Asbrad. E, doutora, justamente nessa sua fala, né, o quanto esse debate é essencial em toda a nossa sociedade e também aqui no Parlamento Paulista. Desde o ano passado, o Parlamento Paulista, aqui a Lesp, tem colocado no centro da discussão essa questão de violência contra a mulher. É preciso que se coloque no centro das discussões e que coloque também o público, as pessoas, a sociedade para discutir essa questão. Sem dúvida, nós estamos falando de representantes da sociedade, deputadas e deputados que representam a sociedade. A violência contra a mulher, ela é uma situação que envolve toda a sociedade e está definida na Constituição, no artigo 226. Mais do que isso, nos últimos anos, a partir principalmente da Lei Maria da Penha, a gente vem lutando muito para que essa lei seja plenamente implementada em todas as cidades brasileiras, em todos os municípios brasileiros, né? Do ponto de vista do estado de São Paulo, do ponto de vista da cidade de Guarulhos, onde está a sede da Asbrad, que é a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, eu posso dizer, porque a Asbrad não parou de atender nenhum dia na pandemia, que aumentou muito o índice de violência que nós atendemos, que nós tínhamos o costume de atender. Por quê? Porque a gente observou um grau de insanidade, até eu poderia dizer, requintes de crueldade contra as mulheres, em relação o fato de estarem submetidas ao jugo de alguém em uma casa pequena, com muitas pessoas. Então, foi um trabalho, e tem sido, porque a pandemia não acabou, né? E tem sido bastante crítico para nós, que também, através de convênios com a Prefeitura e também com a Defensoria Pública do Estado, temos uma casa-abrigo com endereço sigiloso para proteger mulheres da violência fatal, que é o feminicídio, né? Mesmo assim, a gente observa uma dificuldade muito grande de tentar proteger as mulheres do pior dos cenários, que é a violência fatal, o feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio, né? Doutora, eu quero trazer então aqui para a nossa discussão algumas leis, né, que foram aprovadas aqui na Lesp, sancionadas já no estado de São Paulo, que, por exemplo, a Lei 17.406, que obriga os condomínios residenciais e comerciais a reportarem casos de violência doméstica e familiar aos órgãos de segurança pública. Como essa lei também ajuda na proteção das mulheres? Eu sempre digo, até pelos anos que eu estou nesse enfrentamento, há mais de 20 anos, né? Eu acho que eu sempre estive nesse enfrentamento. Antes da Lei Maria da Penha, a gente tinha uma situação muito ruim
cestas básicas, que eram penas alternativas, né? Crimes de menor potencial ostensivo. E depois da Lei Maria da Penha, a gente tem uma lei muito avançada, uma das mais avançadas no mundo, né? O que eu quero dizer é que todas as iniciativas são válidas. No condomínio tem que haver uma responsabilidade das pessoas, não só em denunciar ao síndico, né? Mas também contar com os números que existem, com os canais de denúncia, com o Disque 190, com o Disque 100, com o Disque 180. É importante que a sociedade como um todo tenha a responsabilidade de denunciar a violência praticada contra a mulher, porque nós estamos falando também não só as mulheres que têm o direito a uma vida livre de violência, livre da violência psicológica, de qualquer tipo de violência, mas também da perseguição que essas mulheres sofrem no emprego, quando saem, até para fazer uma visita aos familiares. Nós temos atendido casos de mulheres em situação de perseguição de forma recorrente. Isso também já está tipificado. O que é importante a gente dizer? Que essas iniciativas, essas leis, elas são excelentes, porque todas as iniciativas são válidas, elas estão aí, o próprio Tribunal de Justiça tem através do SOS Mulheres, né? As mulheres que têm uma medida protetiva, elas podem baixar um aplicativo, elas podem, se sentindo numa situação de insegurança, ameaçadas, elas podem acionar a Polícia Militar. Então, existem mecanismos, Carta de Mulheres, são Sim. tantas as iniciativas que a gente tem para proteger as mulheres, para que as mulheres tenham direito a uma vida livre de violência, mas também, se nós temos uma lei, é necessário que exista essa lei. Então, quem é que está fiscalizando, quem é que está observando se essa lei realmente está sendo adotada naquele condomínio, se aquele condomínio tem conhecimento, porque eu já andei conversando em algumas regiões que sequer o síndico conhece a lei. Então, é necessário que haja ampla divulgação da lei, né? Não só essa, tantas leis que já estão aí em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher, mas que haja também uma fiscalização e a responsabilidade de todos aqueles que tiverem conhecimento de qualquer atitude que tipificada como uma violência contra a mulher. Doutora. Eu estou assustadíssima com o grau de violência que as mulheres estão sofrendo, principalmente em relação às armas brancas, por exemplo, a facadas, a choques elétricos, a queimaduras. É assustador e nós não podemos concordar com isso numa sociedade minimamente humanizada. É sobre isso que eu acho importante a gente falar. E, doutora, a gente tem uma outra lei aqui também instituída na Alesp, também em todo o estado de São Paulo, que é voltada justamente para o atendimento dessa mulher que sofre e é vítima de violência, né? Que é justamente o atendimento, a prioridade para atendimento e emissão de laudos do IML para mulheres vítimas de violência. Eu sei que a hora da denúncia, né, a hora de sair ali de dentro de todo esse caos e ir para a denúncia é um momento muito crucial para essas mulheres. Perfeito. Você está falando da escuta qualificada, do atendimento humanizado, do acolher essa mulher, né? Antes da denúncia, ela precisa ser acolhida, ela precisa se sentir segura. Para isso, você precisa contar com uma equipe interdisciplinar, qualificada e comprometida com o acolhimento dessa mulher. Quando ela estiver acolhida, muitas vezes você atende uma mulher migrante, uma mulher de qualquer país do continente africano ou da Ásia, e nem mesmo existe uma comunicação em relação à dificuldade da língua, mas através de gestos, a mulher entende que ela está sendo acolhida, né?
Então, o acolhimento, esse atendimento humanizado é da responsabilidade de todos os serviços que atendem pessoas, em especial pessoas que sofrem algum tipo de violência, mulheres, crianças, adolescentes. Nós temos a responsabilidade de divulgar as leis que protegem as mulheres, as crianças, os adolescentes, e também a responsabilidade de capacitar as equipes do SUS, as equipes que estão na ponta, dos NABs, de todos os serviços que existem naquele município. Então, o município tem que trazer essa questão do enfrentamento da violência contra a mulher como uma prioridade, né? Quando você discutiu o orçamento daquele município, qual é a necessidade de um centro de referência, um centro capaz de atender a demanda, um centro com pessoas qualificadas. Então, os municípios precisam debater essa responsabilidade, né? A gente sabe que essa cobrança a sociedade pode fazer todo o tempo, porque a responsabilidade desse enfrentamento é de toda a sociedade. E justamente a senhora falava sobre as mulheres também conhecer os seus direitos e todos, né, em todos os locais conhecerem as leis com relação a esse tema. Também instituído aqui no estado de São Paulo, um projeto que saiu aqui da Alesp, o Código Paulista de Defesa da Mulher, que então compila aí 60 medidas para a proteção das mulheres. Esse código, levado ao conhecimento das mulheres, facilita essa consciência, essa tomada de consciência desses próprios direitos, né? Então, você trata de uma questão muito importante. Agora, nós precisamos de divulgação, nós precisamos que as pessoas conheçam os seus direitos. A gente sabe que mais de 90% das mulheres já ouviram falar da Lei Maria da Penha, mas nem todas, poucas, conhecem exatamente quais são as medidas protetivas que estão definidas nessa lei. Com que instrumentos essa mulher pode contar. Às vezes ela sabe que existe a Lei Maria da Penha, mas ela não sabe que ela pode pedir para que seja suspensa a visita dos filhos, porque o agressor tem algum envolvimento com droga, com álcool, mesmo o agressor sexual. Então, a gente precisa levar o conhecimento da Lei Maria da Penha e outras leis para as mulheres. Não por acaso é necessário que os CRAS, os CREAS e as organizações não governamentais que atuam nessa área o próprio Sistema Único de Saúde, os NAVs e todos os serviços possam fazer reuniões com mulheres, rodas de conversa, que elas possam debater essas leis, né? O conhecimento desse código, o conhecimento de tudo aquilo que ela pode contar para romper o ciclo da violência. A gente fala em romper o ciclo da violência também em relação às testemunhas indiretas, que são as crianças que observam, que todo dia presenciam o pai xingando a mãe, ou chutando a mãe, ou quebrando todas as coisas da casa, quebrando o celular, mantendo a mulher em cárcere privado. Essas crianças, elas vão tendo problemas que elas carregam para o resto da vida. Então, nós temos que ter essa responsabilidade enquanto sociedade responsável e humana, que não se coloca, capaz de se colocar na condição do outro, né? Não ser um ser isolado. Então, não é comigo, eu não tenho que me preocupar. Não, as pessoas precisam se preocupar umas com as outras. Perfeito. Nós vivemos numa sociedade em que todos devem se preocupar uns com os outros. Perfeito, doutora. Agradeço a sua contribuição hoje aqui ao Alesp Notícias. Bom trabalho. Obrigada, bom dia a todos e a todas.